Boa noite. Você está na Band Minas. Centenas de moradores que moram perto ali de duas barragens de rejeitos são retirados de casa aqui em Minas por risco de rompimento. Em Barão de Cocais, foi um alerta sonoro que deu o aviso. Em Itatiaiuçu, agentes de segurança foram de casa em casa retirando as pessoas. Em Brumadinho, as equipes procuraram vítimas em 45 pontos diferentes hoje, mesmo com a neblina. E temos nesta edição uma reportagem especial sobre uma mina de ouro abandonada, pertinho de Belo Horizonte, que se tornou uma bomba relógio, um perigo para os moradores. No norte de Minas, em Montes Claros, professores continuam acampados dentro da prefeitura à espera de pagamentos. Essas e outras notícias a partir de agora. A barragem da Vale, na cidade de Barão de Cocais, região central do estado, subiu para o nível 2 de segurança após vistoria feita por especialistas da Agência Nacional de Mineração. Mais de 200 pessoas precisaram sair de suas casas depois que um aviso sonoro foi divulgado ali por volta de 2 horas da madrugada. A empresa Vale, ela nos repassou que a empresa contratada para atestar a estabilidade da barragem, a empresa não atestou esta estabilidade. Nesse sentido, ela comunicou a ANM e a Defesa Civil. Ontem mesmo, técnicos da ANM voaram até Barão de Cocais para fazer uma verificação em loco da barragem, determinando que a barragem necessitava de uma atenção e que, passando para o nível 2, e que a evacuação fosse imediata. A Agência Nacional de Mineração, então, determinou essa evacuação imediata de 3 comunidades ali do entorno da mina Congo Soco, que é da Vale, isso em Barão de Cocais. Centenas de pessoas, cerca de 500 aí, foram acordadas ao som das sirenes da mineradora durante a madrugada e deixaram suas casas. Segundo as forças de segurança, os moradores de Barão de Cocais estão com muito medo da barragem se romper e deles virarem aí a mesma tragédia que abalou Mariana e Brumadinho. Sirene ligada aqui na mina do Gonga aqui, ó. Soou o alarme de mais uma mineradora em Minas Gerais. Pessoas que tiveram que sair às pressas de comunidades próximas à barragem foram trazidas para este ginásio e depois realocadas em hotéis da região. Eu estou fora de casa, me deu de 2 horas. A senhora acordou com o barulho da sirene? Foi. A minha nora me chamou, ela ouviu primeiro. Aí a gente só pegou a bolsa com documentos, entrou no carro e saiu. Tava esperando de qualquer hora acontecer, né? Dá um medo danado, né? Mesmo que foi uma coisa só de prevenção, a barragem não desabou, mas dá muito medo de ficar ali. Tá, muito medo. Ficaram para trás suas moradias com roupas no varal e animais de estimação à procura dos seus donos. Estamos na comunidade do Socorro, que fica a 14 quilômetros de Barão de Cocais e a 6 quilômetros da barragem. Quase todas as pessoas que moram aqui foram retiradas ainda de madrugada. Quase, porque existe quem insiste em ficar. Eu não saio, porque nós temos uma história linda de Socorro. Quando eu estiver aqui, eu prefiro até morrer para defender a Socorro. Se tivesse autoridade, policiamento para manter as nossas casas, eu sairia tranquilo. Foi definido que nós vamos manter o nível de alerta nível 2 e a gente vai ter um monitoramento de 4 em 4 horas da barragem. Então a gente quer que as pessoas voltem normal, à vida normal. Assim, a área de auto-salvamento já está toda evacuada, é importante salientar sobre isso, mas as pessoas precisam ficar alertas sim. Lojas no centro de Barão de Cocais baixaram as portas antes do meio-dia. Lucimar é vendedora e trabalha no centro da cidade, onde em caso de rompimento da barragem a lama chegaria em 1 hora. Ela procurou a delegacia por conta de boatos no WhatsApp de um rompimento iminente. Dá muito medo porque a gente viu a situação de Mariana e agora Brumadinho, agora vem tão perto da gente, então a gente fica com medo de estar acontecendo com a gente sim. Então é melhor a gente se informar para ver quais as medidas cabíveis que a gente vai tomar, se a gente vai correr para casa, se não vai. Então por isso tem que tirar essa dúvida, né? A Vale informou por meio de nota que a barragem está sendo monitorada por todo o tempo, o que está em nível 2 numa escala de emergência que vai até 3. Segundo a Defesa Civil, o nível 3 significaria o rompimento da barragem. Havendo o rompimento, nós esperamos que não haja pessoas.
né, o estudo, né, do impacto desse desastre, ele mostra realmente que, caso haja rompimento, ele vai afetar essas residências. O rio, ele está bem próximo. Nós calculamos em torno de 1,2 km do topo da barragem até o leito até o córrego, né, o Rio São João, então ele está bem próximo. Né, enquanto permanecer o nível de alerta 2, essas pessoas não podem voltar para essa comunidade rural. No domingo, 2 consultores internacionais da Vale chegarão ao local para fazer nova avaliação da estrutura. Segundo o prefeito da cidade, a barragem Gongo Soco está entre as que precisam passar pelo descomissionamento de rejeitos de minérios. Mas mesmo a Vale atestando que ela é segura, será difícil a vida das comunidades próximas voltarem ao normal e as pessoas acreditarem nisso. Temos que ter um plano de descomissionamento da barragem, né? Ninguém vai voltar, acho que a vida normal nesses distritos é impossível as pessoas terem novamente. Então temos que pensar no pós, né? A gente está tomando as ações importantes agora, eu até acredito que as ações que nós tomamos foram a contento, né? Praticamente já não temos quase ninguém na região de autossalvamento, mas a gente tem que pensar assim no pós. A madrugada, gente, foi de muita atenção também na cidade de Itatiaiuçu, na região central do estado, a 160 quilômetros de Barão de Cocais. Lá, a mineradora ArcelorMittal, por conta própria, baixou o nível de segurança da barragem. Equipes formadas por agentes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram de casa em casa avisando a população que era preciso deixar o local. Não houve alerta sonoro. Em Itatiaiuçu, a quantidade de pessoas era menor, não foi acionado sirene, a Defesa Civil, o Bombeiro Militar e a Polícia Militar foram de casa em casa chamando as pessoas e convocando para que fizesse, dentro do plano de contingência, a evacuação. Total de pessoas evacuadas, 65 pessoas. Todas essas pessoas já estão no hotel na cidade de Itaúna e já foram acomodadas. Então, vocês viram aí nas informações que lá em Itatiaiuçu, na região central aqui do estado, as sirenes da barragem de Serra Azul, da ArcelorMittal Mineração, não foram acionadas, mas foi preciso, então, que os policiais batessem de porta em porta para alertar as famílias dessa necessidade delas saírem rapidamente de casa. Os moradores, então, foram levados, gente, para acomodações temporárias, enquanto testes são realizados na barragem e até que a segurança dela seja garantida. A Joyce foi acordada pelos vizinhos por volta das 3 da manhã. Ligaram para minha vizinha avisando que a barragem ia romper. Aí todo mundo bateram na porta, gritaram, chamaram os vizinhos, tinha gente que deu trabalho para acordar. E bateram na porta, Joyce, sai que a barragem vai estourar. Aí eu peguei meu menino, joguei dentro do carro e peguei o CPF e vim embora. Meus trem tá tudo lá. O pânico tomou conta de mais de 65 pessoas que foram retiradas desta área rural de Pinheiros, comunidade de Itatiaiuçu, região metropolitana de Belo Horizonte. Saí correndo por conta que os vizinhos avisou pra gente, né? Vizinho, tudo pertinho, um falava uma coisa, não falava outra, sai de casa, sai correndo que a barragem arrebentou, né? Aí foi pegar a gente pegar e saiu. Hein? Dá medo, porque tem duas barragens, uma que está desativada, que diz que não é tão problemática. A outra, todo mundo fala que é. Então, o que fazer, meu querido? Militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar ajudaram na evacuação do local. As equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, chegaram aqui na comunidade e acionaram as sirenes, foram de casa em casa, chamando os moradores, solicitando que os mesmos evacuassem da sua residência e viessem aqui para um ponto de encontro na matriz aqui da comunidade de Pinheiros, onde estamos agora fazendo esse trabalho de triagem dos moradores que moram ou não nessa área de risco. Esta é a barragem Serra Azul, da mineradora ArcelorMittal, que está desativada desde 2012. Nós estamos agora num ponto acima da barragem Serra Azul e é daqui que dá para ter uma noção do tamanho desta barragem. Tudo isso que você está vendo são rejeitos de minério. Tem aproximadamente cerca de 6 milhões de metros cúbicos. Agora, olhando um pouco lá na frente, não dá para ver direito pela distância, mas neste ponto ficam as casas da comunidade Pinheiros que foram esvaziadas nessa madrugada. A situação da barragem, como a gente comentou anteriormente, é exatamente a mesma desde outubro de 2012, no sentido da disposição de rejeitos, que a gente chama o lançamento de rejeito na barragem, deixou de ser executado a partir de outubro de 2012, ou seja, praticamente 7 anos, 6 anos e meio. Ela está da mesma forma que na semana passada e do que nos últimos 6 anos e meio.
Todas as pessoas evacuadas foram levadas para este hotel, em Itaúna, cidade vizinha a Itatiaiuçu. Nós não podemos precisar quando teremos os resultados. Nós podemos sim garantir que essas famílias vão ter toda a assistência necessária. Tudo o que elas precisarem, todas as necessidades devem ser trazidas para a empresa, que nós vamos, de nossa parte, cumprir com aquilo que nós já garantimos que vamos fazer. E por conta de toda essa movimentação, a Polícia Militar está fazendo um reforço do policiamento nas cidades de Barão de Cocais e Itatiaiuçu. Todo o efetivo, tanto de Barão de Cocais quanto o efetivo de Itatiaiuçu, sendo reforçados por Itabira, como também por Divinópolis, no caso de Itatiaiuçu. Nós precisamos dar conta de outras atividades que são intercorrentes da nossa sociedade. A lama que está estocada nas barragens da mineradora Vale, em Barão de Cocais, e na barragem da ArcelorMittal, em Itatiaiuçu, são diferentes da lama que tomou conta de Brumadinho. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela tem menos água. A característica, tanto em Itatiaiuçu quanto em Barão de Cocais, do ponto de vista técnico, ela é um pouco mais favorável do que a que existe aqui em Brumadinho, porque a quantidade de rejeito líquido aqui em Brumadinho, a pilha de rejeito aqui, era uma pilha mais líquida, mais molhada. Quando a gente fala de Itatiaiuçu e de Barão de Cocais, além dos volumes, eles serem um pouco menores quando comparados aqui a Brumadinho, a pilha também, a composição do rejeito é uma pilha mais seca. E falando agora sobre a tragédia em Brumadinho, a Vale inicia na próxima segunda-feira o processo de registro para a doação no valor de R$50 mil para aqueles que moravam em regiões atingidas pela lama e no valor de R$15 mil para os produtores rurais e comerciantes afetados. O atendimento a essas pessoas será feito na Estação Conhecimento, em Brumadinho, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 6 da tarde. A qualidade da água do Rio Paraopeba foi prejudicada pelo derramamento da lama tóxica da barragem da Vale, em Brumadinho. O governo já havia recomendado a não utilização da água sem tratamento para consumo humano, animal e também para finalidades agrícolas. Hoje, o SISEMA, Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, afirmou que em até 45 quilômetros do entroncamento do rio Ferro Carvão, há alteração na turbidez e a água continua imprópria. Identificamos aí que até 45 quilômetros do entroncamento entre o Ferro Carvão com o Paraopeba, até 45 quilômetros no rio Paraopeba, nós temos uma situação em que há uma certa alteração em termos de turbidez, A qualidade da água, então, não está dentro da normalidade. Mas, após esses 45 quilômetros, os índices estão muito bons. Hoje de manhã foi realizada uma reunião lá na Câmara Municipal de Brumadinho para discutir as medidas que estão sendo tomadas pela Vale para ressarcir os danos causados pela lama e também sobre o andamento das investigações. Participaram desse encontro, vereadores, lideranças locais, senadores e deputados federais da comissão externa que foi criada no Congresso para acompanhar as investigações sobre o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão no dia 25 de janeiro. Moradores também se manifestaram, pedindo punição aos culpados pela tragédia. E durante essa reunião na Câmara Municipal de Brumadinho, a representante das comunidades quilombolas localizadas ali na região reclamou que há moradores desses povoados que estão praticamente isolados por causa da lama. Toda a cidade de Brumadinho que foi embora. Os quilombos estão todos ilhados lá. E o pessoal está sendo obrigado pela empresa de passar em Pinguela. E confira a seguir, a forte neblina prejudicou o trabalho do Corpo de Bombeiros, mas as buscas às vítimas da lama da Vale em Brumadinho continuam. E hoje foi mais um dia com buscas prejudicadas pelo mau tempo em Brumadinho. Somente no final da manhã, as 12 aeronaves tiveram voos autorizados. Os bombeiros fizeram buscas hoje com apoio de retroescavadeiras. Os trabalhos foram concentrados na chamada Zona Quente, onde ficava o centro administrativo, o estacionamento, o refeitório e o vestiário da Vale. Ali, segundo o comando da operação, existe maior possibilidade de corpos serem encontrados, pelos lugares estarem cheios de pessoas no momento do rompimento. O tempo fez com que o campo usado pelas aeronaves ficasse fechado. As vítimas encontradas
encontradas pelos bombeiros tiveram que ser trazidas por viaturas. Tivemos sucesso em realizar alguns resgates, no entanto, em razão das horas trabalhadas disponíveis por limitações meteorológicas e de deslocamento, ele foi bem inferior aos dias anteriores. No centro da cidade, a Polícia Civil montou um posto de coleta de amostras de DNA de familiares para ajudar na identificação das vítimas encontradas. Dona Elza veio deixar uma amostra. O filho dela trabalhava como mecânico na Vale e está entre os desaparecidos. Triste, viu? Meu filho tem todo dia. Benção, mãe, já vou deitar. Benção, mãe. Eu levo pro berço, que amanhã eu tenho que levantar cedo. É muito triste. 2 atletas mineiros estão entre os 10 mortos vítimas do incêndio no alojamento das categorias de base do Flamengo, ocorrido na madrugada de hoje. Pablo Henrique Silva, de 14 anos, nasceu em Oliveira, cidade da região oeste do estado. Ele estava no Flamengo há um ano quando começou no Sub-13. Segundo a família, Pablo passou o último final de semana com os pais em Oliveira e estava muito feliz. Jorge Eduardo Pereira Santos, de 15 anos, também morreu no incêndio desta madrugada. Jorge estava no Flamengo há pouco mais de um ano. 3 pessoas também ficaram feridas nesse incêndio no Ninho do Urubu. Uma delas está em estado grave. As vítimas são atletas entre 14 e 17 anos. América, Atlético e Cruzeiro vão jogar nesse final de semana pelo Campeonato Mineiro. O Atlético entrará em campo amanhã às 4h30 da tarde em Poços de Caldas contra a Caldense. O América também jogará no sábado em casa com a URT. E a partida do Cruzeiro também será em Belo Horizonte, contra o Tupinambás, às 5 da tarde, no domingo. Professores continuam acampados na Prefeitura de Montes Claros, no norte de Minas, cobrando o pagamento de salários de dezembro. Na manhã de hoje, dezenas de manifestantes se reuniram na escadaria do prédio. Há 3 dias, 4 professores acampam do lado de dentro da Prefeitura e garantem que não vão sair de lá até serem pagos. Na noite dessa quinta-feira, agentes da Guarda Municipal estiveram no local, mas não houve acordo. Entramos em contato com a Prefeitura de Montes Claros para saber se há uma previsão de pagamento dos salários e rescisões, mas ainda não tivemos retorno. E pelas redes sociais, os professores estão afirmando que vão manter a invasão do prédio até os acertos serem feitos. Nós não vamos sair daqui mais, nós vamos ficar aqui até sair os pagamentos. Nós estamos aqui apenas comendo biscoito, comemos um pãozinho que jogaram pela porta aqui pra gente e nós estamos impedidos até mesmo de usar o banheiro. Só vamos sair daqui com o nosso salário! Ou paga! No próximo bloco, mina de ouro abandonada a menos de 40 quilômetros de Belo Horizonte, em Rio Acima, é considerada uma bomba relógio por especialistas. O Brasil tem 24 mil barragens, das quais mais de 3 mil foram enquadradas na categoria de alto risco pela Agência Nacional de Águas. O repórter Fábio Panúzio percorreu algumas dessas estruturas que têm problemas críticos e que podem pôr em risco a população. Você vai acompanhar agora a visita que ele fez à mina de ouro abandonada em Rio Acima, pertinho de Belo Horizonte. O Brasil tem 3.543 barragens que são classificadas como de alto risco ou de grande potencial de dano. A maior parte se concentra no Nordeste. 45 pertencem a uma categoria superior. São as que despertam preocupação iminente porque têm problemas estruturais, não passam por manutenção adequada ou simplesmente foram abandonadas por seus responsáveis. Elas constituem uma ameaça para a população em seu entorno e para o meio ambiente em 13 unidades da federação. A Bahia é o estado que tem o maior número de barragens em más condições. São 10 no total. 6 ficam em Alagoas, 5 no Rio Grande do Norte, outras 5 em Minas Gerais. O Tocantins tem 4, o Espírito Santo e o Mato Grosso do Sul, 3. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, 2. Sergipe, Ceará e Pernambuco têm uma barragem em péssimas condições cada. O estado de São Paulo tem 2 barragens que são consideradas de alto risco e alto potencial de dano. 13 anos atrás, uma pequena cidade do centro de Minas Gerais parecia estar vivendo um conto de fadas. Uma mineradora se instalou em Rio Acima, na Grande Belo Horizonte, trazendo a promessa de muitos empregos, bons salários e prosperidade para todos. Dava um dinheirinho bom. Pagava bem, todos os funcionários, né? Foi demais da conta, para a cidade foi muito boa. Agora olhe bem para esse monte de sucata.
É tudo que restou do sonho acalentado pela Mundo Mineração. Assim como apareceu, ela desapareceu daqui 6 anos depois. Aplicou o calote em muita gente. Deixou uma conta salgada para esta senhora. Dona Dedé fornecia as refeições para os funcionários, cerca de 200 refeições por dia. É verdade que o pessoal da mina, da Mundo, deixou uma conta aqui pendurada com a senhora? Deixou 48 mil. Na época, né, que já tem 5 anos que está fechada, era 56, mas eles me deram 8 mil. Caminhões basculantes, equipamentos eletrônicos, uma central telefônica inteira, tudo saqueado quando a empresa abandonou a lavra. Em 2011, depois de 5 anos de atividades, a mineradora decidiu abandonar tudo, largou tudo para trás. Você pode ver, ele deixou aqui 3 caminhonetes que à época eram novinhas, mas que foram depenadas depois. Equipamentos como esses aqui de transportar minerais, o centro administrativo e aqui as máquinas que faziam o beneficiamento do ouro. A impressão que a gente tem quando visita esse lugar é de que eles saíram daqui corridos da polícia. E ninguém sabe em que condição foi que eles abandonaram o local certo. Aqui, olha isso aqui, olha. Perigo, produtos químicos, acesso restrito a pessoas autorizadas. Quer dizer, ninguém sabe exatamente o que tem aí dentro. Olha, aqui em cima ficava a parte administrativa. Como essa estrutura não está muito segura e o nosso equipamento é muito pesado, eu vou fazer as imagens aqui com o meu próprio telefone celular, só para que você veja o que é que foi deixado aqui, olha. Essas caixas provavelmente guardavam o CPD da empresa, guardavam computadores aí dentro. Que também foram abandonados aqui e depois acabaram sendo roubados. Esta cratera é tudo que restou da escavação da mina de ouro. Debaixo do espelho d'água há um túnel inundado de 700 metros de extensão que perseguiu o aluvião até exauri-lo. Quando o veio foi minguando, a empresa minguou junto. Prestava serviço de buscar mercadoria em Belo Horizonte, né? Coleta, fazia coleta e entregava. Aí ia só caindo na produção, só caindo. Aí parou. A firma parou. A partir da manhã já não funciona mais. Durante os anos em que explorou essa lavra, a Mundo Mineração removeu milhares de metros cúbicos de material retirados da mina. Ninguém sabe exatamente qual é o volume armazenado, porque essa informação não foi prestada à Agência Nacional de Mineração. Mas a altura do dique dessa barragem aqui já chega a 40 metros. O certo é que, misturado aqui com essa areia, há muitos metais pesados que são altamente lesivos à saúde humana. E se a barragem um dia romper, esse metal pesado vai contaminar as águas da bacia do Rio das Velhas, que abastece 60% da população da região metropolitana de Belo Horizonte. Os rejeitos são contaminados por uma grande quantidade de compostos de arsênio, além de mercúrio, cádmio e chumbo. A falta de manutenção é evidente nesta outra represa que fica ao lado. Ela está aí para armazenar a água da chuva que cai sobre a barragem de rejeitos. Mas ninguém sabe exatamente qual é o estado de conservação da manta plástica, nem dos drenos que há anos não passam por uma única manutenção. O maior risco aqui é um risco de acidente, contaminação química, né? Um risco ambiental, né? Uma vez que, em caso de rompimento, né, esse material altamente contaminado ele é carreado, atingindo o recurso hídrico, né? Uma das preocupações do secretário do município é com a erosão acelerada do solo próximo ao terreno que sustenta as barragens. As vossorocas, esses buracos provocados pela enxurrada, se multiplicam no entorno da barragem. A Prefeitura de Rio Acima preparou até um plano de contingência temendo o pior. Mas não foram instaladas sirenes para alertar a população. Dentro do plano de contingência, a gente tem, com os sitiantes, ajudantes da barragem, a gente tem um controle de telefone, via telefone, avisaria via telefone. A barragem Mina Engenho foi fiscalizada pela Agência Nacional de Mineração, que constatou que o titular da empresa encerrou as atividades sem implantar um programa de desativação da estrutura. Mas o município reclama que sozinho não tem condição de arcar com os custos da obra de descomissionamento ou com a desconstrução desse lixo ambiental deixado pela mineradora. Até agora, nem o Estado nem a União apareceram para assumir a paternidade desse passivo enjeitado. Nós estamos já notificando, né, o Estado, o Ministério Público, pedindo apoio, né, para que uma solução definitiva seja tomada a respeito de tudo isso aqui.
A técnica construtiva empregada é a do alteamento a montante, em que novos patamares da barragem vão sendo construídos com o próprio material armazenado nela e no sentido do seu interior. A existência desses morros de terra, e principalmente daquela valeta, indicam que a mineradora estava prestes a aumentar mais um nível dessa barragem quando decidiu abandonar as atividades. O alteamento a montante é a mesma técnica empregada na construção de Mariana e Brumadinho e que está banida de vários países do mundo, porque não garante a segurança nem a estabilidade do terreno. Os geólogos e engenheiros se dividem sobre o que fazer com barragens como a de Rio Acima. Muitos, como o professor Edésio Teixeira de Carvalho, defendem a proibição legal do uso dessa técnica para novos empreendimentos. Mas, segundo ele, a revisão das normas técnicas deve começar antes pelos conselhos de categoria. Essa técnica, eu acho que o próprio CREA da vida, eu acho que os próprios engenheiros que atuam na coisa devem fazer. Esse tipo vai tender a desaparecer. E uma última notícia, o governador Romeu Zema determinou hoje que o valor mínimo das parcelas do 13º salário dos servidores do Estado seja de R$ 300, isso inicialmente. O valor será ampliado gradativamente, chegando a R$ 800 em setembro. Com isso, o governo declarou que metade dos servidores terá o 13º de 2018 quitado até julho deste ano. Querendo rever todo o conteúdo do nosso jornal, acesse youtube.com/TV Band Minas. Ficamos por aqui, obrigada pela sua atenção ao longo de toda esta semana e na segunda-feira eu conto com você de novo. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Até segunda.